Você já teve aquela sensação de que algo estava prestes a acontecer, mesmo sem ninguém dizer uma palavra? Com o corpo do idoso, acontece exatamente isso. Antes de um declínio rápido e muitas vezes irreversível, o organismo começa a emitir sinais estranhos, quase invisíveis. E o mais assustador, ninguém fala sobre isso. O que vamos revelar aqui vai contra tudo o que você sempre acreditou sobre o envelhecimento saudável. A verdade é que o corpo se prepara, se adapta e até tenta avisar, com semanas ou até meses de antecedência. São mudanças no sono, na fala, no comportamento, na pele, na forma de respirar. O corpo não morre de repente, ele avisa, só que quase ninguém está ouvindo. Sinais silenciosos antes da morte. É curioso como o corpo do idoso, mesmo em silêncio, começa a gritar por atenção semanas antes de um declínio terminal. Existem sinais claros que muitas vezes passam despercebidos até mesmo por médicos experientes. O corpo não simplesmente desliga do nada. Ele começa a emitir alertas, reorganizando funções, alterando ritmos. Entre os sinais mais ignorados estão mudanças comportamentais, como apatia repentina, confusão leve ou uma sensação de não estar mais aqui. Muitos interpretam isso como distração, quando, na verdade, pode ser o cérebro iniciando sua retirada. Alterações do metabolismo também surgem. O apetite diminui, a digestão muda, o paladar perde sentido. O corpo também reage diferente a estímulos comuns. Uma queda de pressão constante, instabilidade térmica inexplicável ou dificuldade para dormir podem não ser só sinais de idade avançada. Pode ser o início de uma orquestra silenciosa que prepara o corpo para a próxima etapa. Há casos em que o idoso relata sensações espirituais, reencontros em sonhos ou uma paz estranha. Isso não é misticismo. Estudos em cuidados paliativos mostram que o cérebro, ao se reorganizar, pode ativar regiões profundas da memória e da consciência, criando experiências quase transcendentes. Síndrome da fragilidade pré-terminal. A síndrome da fragilidade pré-terminal é uma das condições mais comuns e, ao mesmo tempo, mais negligenciadas nos últimos meses de vida do idoso. O corpo começa a economizar energia, priorizando funções vitais e deixando de lado atividades periféricas. Isso se manifesta em fraqueza muscular, perda de apetite, sonolência diurna e isolamento social. Essa síndrome é como um sistema de autopreservação avançado. O corpo percebe que os recursos estão escassos e começa a reorganizar tudo. Reduz o metabolismo, desacelera o ritmo cardíaco e interfere na cognição. É como se o organismo estivesse entrando em modo de espera. Imagine um idoso que começa a recusar comida que antes adorava, ou que dorme demais e evita conversas. O ideal nesses casos é ajustar a alimentação com pequenas porções ricas em proteínas e oferecer presença emocional. Caldos nutritivos, vitamina de banana com aveia ou mingau de arroz integral. Desautonomia terminal e queda de funções básicas. O sistema nervoso autônomo, responsável por controlar batimentos cardíacos, pressão arterial, temperatura e digestão, entra em desequilíbrio progressivo. O idoso começa a ter oscilações súbitas de pressão, episódios de sudorese noturna ou calafrios inexplicáveis. É como um maestro tentando reger uma orquestra que não responde mais. O coração acelera sem motivo, a pele fica pálida e fria, o intestino alterna entre constipação e diarreia. Um exemplo prático é o idoso com tonturas ao se levantar ou mãos geladas em dias quentes. Essa queda das funções básicas não é o fim, mas o anúncio de que algo mais profundo está em curso. O corpo perde a capacidade de se autorregular e passa a funcionar em modo de sobrevivência. Mudanças sensoriais e odor corporal.
O corpo do idoso passa a exalar um cheiro diferente nos estágios finais da vida. Esse odor não é de sujeira, é resultado da mudança no metabolismo e da alteração da microbiota da pele. Muitas vezes, cuidadores relatam um cheiro agridoce, levemente metálico, que aparece semanas antes do agravamento. O olfato e paladar também começam a falhar. Primeiro, a perda do interesse por sabores sutis. Depois, o apetite por alimentos doces ou salgados pode aumentar. O corpo busca estímulos intensos como último recurso. Mas em pouco tempo, tudo perde o gosto. Quando os sentidos falham, o prazer pela comida, conversas e ambiente se reduz drasticamente. O idoso se retrai, se cala e muitas vezes a família interpreta como birra. Mas é o corpo economizando energia, adaptando seus sistemas sensoriais à nova fase. Colapso do sistema imunológico. O sistema imunológico entra em regressão estratégica. O corpo reduz a produção de linfócitos e passa a priorizar órgãos vitais. Infecções pequenas, como candidíase bucal ou gripe leve, passam a durar semanas sem causar febre, tornando o diagnóstico difícil. É uma negociação interna, manter o indispensável e abrir mão do que não é urgente. Os marcadores inflamatórios disparam como um fogo lento. Surgem feridas que demoram a cicatrizar ou tosses que não cessam. O ideal é focar em medidas que fortaleçam o pouco que resta da imunidade. Banhos de sol suaves, suplementos com zinco e vitamina D, alimentos como cogumelos, ovos e caldo de ossos. É hora de proteger o idoso de ambientes frios ou com alta circulação de vírus. Claridade terminal e reorganização neural. Você já ouviu falar de idosos que, mesmo debilitados, de repente despertam lúcidos, com memória aguçada e disposição para conversar? Esse fenômeno, chamado de claridade terminal, ocorre quando o cérebro libera neurotransmissores em alta intensidade. É como se a mente se despedisse com dignidade. O idoso lembra nomes, conta histórias esquecidas há décadas, pede perdão, dá conselhos e agradece. É uma limpeza emocional e mental, como se o cérebro organizasse os arquivos finais antes de desligar. Por isso, tantas famílias dizem, parecia que ele estava melhorando. Esse é o momento ideal para oferecer presença plena, escuta ativa e zero pressa. Se o idoso pedir para ver alguém, atenda. Se quiser contar uma história repetida, escute com carinho. Pode ser a última vez que ele tenha energia para isso. Alterações no sono e comportamento. O sono do idoso passa por transformações específicas. Um padrão comum é o aumento de microdespertares entre 2 e 4 horas da manhã. O idoso acorda, olha ao redor, suspira fundo ou conversa com alguém invisível. Isso faz parte de um realinhamento do relógio biológico. Há também aumento na produção de sonhos vívidos, muitas vezes com presença de pessoas já falecidas. O cérebro usa memórias emocionais antigas como forma de conforto e transição. Sonhos com avós, pais ou animais de estimação da infância são comuns. A mudança comportamental é visível durante o dia. O idoso pode parecer mais distraído, menos conectado com a realidade imediata, mas mais voltado para reflexões internas. Alguns se tornam silenciosos, outros falam com pessoas ausentes. Desmetabolismo terminal progressivo. O corpo não simplesmente apaga, ele redesenha sua forma de funcionar. Órgãos como fígado, rins e pâncreas entram em modo de economia extrema, enquanto o cérebro aumenta sua atividade em busca de adaptação. Nesse processo, ocorre sarcopenia acelerada, perda muscular intensa mesmo com alimentação regular. O corpo usa a própria musculatura como fonte de energia, gerando fraqueza e instabilidade motora. O eixo hormonal entra em colapso, afetando humor, sono e imunidade.
O metabolismo foi reprogramado para a fase final, onde o foco é manter o mínimo necessário. É mais eficaz oferecer pequenas porções com alto valor nutricional, purê de batata com ovo, canja de frango, mingau de aveia com linhaça, do que forçar refeições completas. Reprogramação do coração e redirecionamento de sangue. Nos estágios finais, o coração ativa genes que estavam adormecidos desde o período fetal. É um mecanismo de sobrevivência ancestral que altera a contração do músculo cardíaco e provoca redistribuição do fluxo sanguíneo, das extremidades para órgãos nobres como cérebro e coração. O resultado, pés e mãos ficam frios, roxos ou insensíveis. Alguns idosos relatam dores nas pernas ou pressão no abdômen. O sangue abandona regiões menos prioritárias, reduzindo o oxigênio nos tecidos periféricos. É um redirecionamento intencional, guiado pela inteligência do organismo. Nesta fase, o ideal é evitar esforços, manter as pernas elevadas e usar compressas mornas. Alimentos como beterraba cozida, suco de uva integral e água morna com limão ajudam na vasodilatação. O que o corpo mais precisa não é força, mas suavidade. Adaptação respiratória final. O idoso entra num ritmo diferente de respiração, mais lenta, mais profunda ou com pausas longas entre inspirações. É uma reprogramação chamada desacoplamento ventilatório perfusional, onde os pulmões reduzem esforço, mas ainda conseguem oxigenar o sangue suficientemente. Esse padrão pode parecer estranho. O idoso respira fundo, para por segundos, depois volta a respirar. É como uma dança lenta, às vezes se transforma no respirar em Cheyne-Stokes, ciclos de respiração rápida seguidos por pausas longas. Apesar da aparência de esforço, o oxigênio no sangue costuma se manter estável. Tentar estimular o idoso a respirar normalmente pode ser prejudicial. O melhor é manter o ambiente tranquilo, úmido, com ar leve. Umidificadores com óleo essencial de lavanda ou eucalipto ajudam no conforto. Você chegou até aqui e agora tem um conhecimento que poucos possuem. E o que vai fazer com ele? Cada pequeno sinal pode ser um pedido de cuidado, um convite à presença, um chamado silencioso para viver bem, mesmo nos momentos mais frágeis. Quando a gente entende o que está acontecendo, o medo diminui, dá lugar à empatia e à paz.